Boa noite. O Brasil foi o último país do mundo a abolir o trabalho escravo. Para cá foram trazidos aproximadamente 4 milhões de africanos ao longo de 3 séculos de regime escravista. Os efeitos da escravidão podem ser sentidos ainda hoje de várias maneiras. Uma delas é o racismo institucional. Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, intitulado Segurança Pública e Racismo Institucional, tem dados preocupantes. É sobre isso que falamos hoje aqui no Opinião Pernambuco. Participam do programa o coordenador do Movimento Negro Unificado de Pernambuco, José Antônio Rufino, o promotor de justiça e integrante do Grupo de Trabalho sobre Discriminação Racial do Ministério Público de Pernambuco, Roberto Brainer Sampaio, e o professor da pós-graduação em Antropologia e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Etnicidade, Renato Atias. Lembramos que você pode participar do programa. A gente quer muito que você participe do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 ou então pelo Twitter @opiniãopr. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu quero começar essa conversa nossa de hoje trazendo para vocês alguns dados, alguns números da pesquisa do IPEA que eu acabei de mencionar. A pesquisa diz, por exemplo, que a possibilidade de um adolescente negro ser vítima de homicídio é 3,7 vezes maior do que um branco, mesmo se esses adolescentes tiverem características socioeconômicas semelhantes. Diz também que a cada 3 assassinatos, 2 são de negros. E ainda que a taxa de homicídios de negro é de 36,5 por 100 mil habitantes, enquanto que, no caso dos brancos, essa relação é de 15,5 por 100 mil habitantes. Em que contexto devemos entender esses números? Pesquisa recentíssima, divulgada agora em agosto. Prazer participar do seu programa e parabenizar pela temática, que eu acho que ela é super bem-vinda para todos nós que acompanhamos essa questão. Acho que os números do IPEA, aliás, são sempre importantes, né? Porque a qualidade da pesquisa é muito boa. Né? E em que contexto nós estamos? Nós estamos num contexto onde é possível falar, né? Onde é possível dizer o que está acontecendo abertamente, diferente de outros tempos que nós já vivemos aqui. Então, a pesquisa, ela, sem dúvida, ela está com uma qualidade muito boa no sentido de colocar para nós essa realidade que é escondida. Quer dizer, nós temos agora, a partir desses números, algumas questões importantes a pensar, não só relacionada à violência, mas relacionada a todo o contexto de racismo e preconceito que nós vivemos aqui no Brasil. Né? Quando você fala que hoje a gente pode falar sobre esses números, divulgar esses números, houve um momento da vida brasileira em que o racismo não podia ser iluminado? Eu acho que sim, né? Eu acho que pela nossa história, né, nós tivemos vários momentos da história que era impossível poder falar, não só pelos meios de comunicação, mas também o próprio movimento, os próprios negros não tinham sequer voz. Né? Em várias situações, inclusive até o Código Penal colocava em situações distintas esse grupo significativo de população, né, aqui no Brasil. Então, acho que nós estamos num outro momento histórico e isso possibilita nos dar esse retrato e compreender essa realidade. Né? Dentro de um país mais democrático, com possibilidade de políticas públicas mais adequadas e de discutir essas políticas públicas. Então, esse é o contexto que nós estamos. E ter essas pesquisas, elas são extremamente importantes. E aí eu coloco um outro dado que é importante também,
Eu venho de uma pós-graduação, trabalho em pesquisa na área da antropologia aqui na universidade, mas sou representante da Associação Brasileira de Antropologia como secretário-geral, e nesses últimos anos, eu não tenho exatamente os números, né, mas nós vamos ver que os programas de pós-graduação, as pesquisas realizadas pelos programas de pós-graduação em antropologia relacionada à temática afro-brasileira, afrodescendente, ela é extremamente grande comparado aos números, por exemplo, de 20 anos atrás, por exemplo, né? Se a gente for comparar. Então, nós temos aqui mesmo no nosso programa, que vai completar 40 anos em 2016, né, várias pesquisas Universidade Federal de Pernambuco, várias pesquisas, né, onde mostram não só em Pernambuco, mas no estado de Pernambuco como um todo, a situação relacionadas ao preconceito, ao racismo, a maneira como essas populações são atendidas ou não através do poder público, né? Acho que tem várias pesquisas, né? Inclusive com uma linha específica. Eu coordeno um núcleo de pesquisa que nós temos dentro do núcleo de pesquisa a atuação com essas populações, né? Não só quilombolas, mas também populações que estão em situação minoritárias no estado de Pernambuco. Para o Ministério Público, esses números, esses dados, eles reverberam de que maneira? Que diálogo o Ministério Público faz com a sociedade nessa questão do racismo, por exemplo? Boa noite, professor Renato. Boa noite, Rufino. Boa noite, Estela. A visão que a gente tem desses números, eu acho que eles não podem deixar de revelar isso, né? E esse é o contexto que a gente tem trabalhado nesses últimos anos, é de que, apesar de tudo que foi feito na área de segurança pública, né, especificamente falando da segurança, né, foi insuficiente, essas políticas públicas foram insuficientes para dar conta, né, dessa realidade, que, independentemente da pesquisa, se a gente acompanha jornal, e se a gente acompanha os noticiários de televisão, de rádio, né, esses números eles já estavam, né, no nosso conhecimento. A gente sabe, né, que a população negra e jovem, né, é vítima de violência muito maior do que os não negros, né? Então, isso revela para a gente a necessidade de aprofundar, né, não só o diagnóstico, mas também a construção dessas políticas para você poder, né, dar conta de diminuir, né, essa diferença que a pesquisa revelou. Dar conta de que a política pública de segurança ela não foi capaz, né, de combater esse dado que a pesquisa revelou. Não foi capaz de dar conta dessa questão. Isso revela o que está no cerne do conceito de racismo institucional, né? Não é nada deliberado, mas é uma incapacidade do Estado de dar conta de um problema que existe em função da origem étnica dessa população. Há quem diga que o assassinato de negros no Brasil, dentro desse quadro aqui que eu trouxe para vocês, tem a estatura de um genocídio. Eu queria saber se vocês concordam com isso, se é dessa maneira que a gente deve ver o que está acontecendo aqui no Brasil em relação principalmente aos adolescentes negros, que me parece que são as principais vítimas desse tipo de preconceito e de comportamento. Tem estatura de um genocídio? Os números são realmente preocupantes, né? Se você olhar, e principalmente quando você faz a comparação, né, e você olha os dados que foram colhidos há algum tempo atrás, você vê que a redução dos homicídios em relação à população de não negros, ela foi muito maior do que a redução de homicídios, ainda que você considere que a política teve algum sucesso, mas a redução dos homicídios na população negra foi muito menor, né? E, de fato, é um número preocupante. Na sua opinião, o que pode ser feito? Além das políticas públicas que já estão implementadas, eu listei aqui algumas e vou trazer para vocês, mas o que pode ser feito
para se tentar uma reversão desse quadro? E aí insisto ainda na questão do racismo institucional e do racismo na segurança pública. Boa noite a todos. Eu acredito que não é só implementar, é efetivar. Porque nós temos uma lei, a 10.639/03, 10 anos de implementação. Implementar o quê? Não temos mais nada para implementar, temos que efetivar. Agora, quanto ao genocídio, eu concordo com esse número, com esse alarde todo, porque realmente quem vai para as comunidades de base, como eu estive nas comunidades de base aqui bem próximo da gente, que é o COC, que é realmente, você tem que ter um green card para entrar, então é uma coisa que você, não é um lugar que você tenha um trânsito livre, porque é um lugar de enfrentamento, é um lugar de conflito constante. Então, lá é perceptível que todos os dias morrem 3, 4, 5 negros. E aí você diz que não é mais uma questão de implementar políticas públicas, porque elas estão implementadas. O que fazer, então? Quais são os caminhos de reversão para essa situação? Quer dizer, de que maneira esse preconceito está arraigado, que a gente tem até hoje que conviver com estatísticas como essas, num Brasil miscigenado, num país miscigenado como é o nosso? Monitoramento. Monitorar todas as políticas. Por exemplo, se o Estado diz que está implementando a Lei 10.639 na Secretaria da Educação para toda a rede, então vamos monitorar. Vamos ver o PPP das escolas, vamos ver a caderneta do professor se realmente está fazendo essa efetivação da lei. Porque uma coisa é você dizer que está fazendo, mas aí às vezes se depara com um gestor que é fundamentalista, e por ser fundamentalista não compreende a memória coletiva da matriz africana, e aí acha que nós estamos querendo catequizar também, e nós não queremos catequizar, nós estamos tratando da lei e também da dimensão cultural. Essa é a questão, porque os fundamentalistas, que na maioria estudam na nossa rede, né, de ensino, eles tentam criar uma ideologia própria e que seja como verdade absoluta. Isso é muito perigoso. E, além disso, tem municípios que estão criando lei como Dia da Consciência fundamentalista. E esquece que o Brasil tem ainda uma dívida com a população negra, que até hoje ainda não deu para pagar. Então, como não houve reparação financeira, então houve uma reparação de uma lei. E é a partir da lei que nós pedimos, no caso, né, viemos construindo o tempo todo o Estatuto da Igualdade Racial, as secretarias de igualdade racial, as gerências, para que a gente implementasse essas políticas. Vocês trabalham diretamente com a construção dessas políticas públicas, o Movimento Negro? O Movimento Negro, em parceria com o governo? Com o governo. E em que instâncias? Municipal, estadual? Estadual, federal, todas as instâncias. Bom, à luz da... Oi. Dessa lei. Eu acho que essa lei é extremamente importante. Eu acho que ela está na base de tudo. Porque isso aí, no momento que você tem dentro de uma escola, né, que você vai mostrar a realidade, não a realidade negra, mas a realidade dessa história, né, dessa relação do Brasil com a África e a história, e nós vamos ter uma mudança também a partir das crianças, da educação que se recebe. Acontece que essa lei, ela não é implementada, Quer dizer, ou se é em parte. Quer dizer, nós não temos ainda, né, e eu estou nessa... Nós não temos sequer livros didáticos ainda especializados nessa questão. Não existe livro, uma produção de livros. São poucos. Ainda se está... Eu acho que é importantíssimo o que o Rufino falou aqui, no sentido de monitorar esse tipo de ação. Que eu acho que com isso poderia reduzir um pouco
o preconceito, reduzir um pouco o racismo que nós continuamos a presenciar cotidianamente. Eu levantei aqui algumas políticas públicas relacionadas a essa questão do racismo. Vou citá-las rapidamente, espero que dê tempo da gente comentá-las ainda nesse bloco. Se não der, eu cito as leis e a gente traz no próximo bloco. Criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. A lei número 10.639, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, que é a lei que vocês acabaram de mencionar. O decreto número 4.887, que regulamenta a titularidade das terras quilombolas. Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e reconhecimento da constitucionalidade das cotas para negros nas universidades pelo Supremo Tribunal Federal. E ainda a Lei 12.711, que obriga a adoção de cotas sociais e raciais nas instituições de ensino superior. Citei as leis, a gente fala as políticas públicas já implementadas e a gente fala sobre elas no próximo bloco. O nosso intervalo é curto, a gente volta daqui um pouquinho para discutir a questão do racismo no Brasil. Você pode participar do nosso programa enviando perguntas e comentários pelo telefone 3423-6836, também pelo nosso Twitter e pelo nosso e-mail, e a gente volta já. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o racismo no Brasil. A gente quer muito que você participe desse debate e aí você pode mandar suas perguntas e seus comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e também para o Twitter @opiniãope. Falamos das políticas públicas que foram implementadas no Brasil de combate ao preconceito, ao racismo, todas elas, se não me engano, implementadas de 2003 para cá, não é isso? No papel, são bastante generosas e era de se imaginar uma mudança de quadro em relação a essas questões que implicam em exclusão, em violência, enfim, em preconceito racial. Eu queria que a gente retomasse esse ponto da discussão. É um ponto importante esse. Todas essas políticas, né, que foram colocadas do ponto de vista dentro do ordenamento jurídico, né, não basta só lei para mudar a realidade, né? Isso aí a gente está cansado de saber. É preciso que ocorra um movimento, né, para que essas leis saiam do papel. E a principal delas, eu vou retomar essa questão, é a Lei 10.639. Essa que trata das escolas. Da educação, porque essa aí, ela pode, a longo prazo, eu acredito que a curto prazo é difícil, mas a longo prazo, ter uma repercussão em todas as áreas onde a gente vê a presença do racismo institucional, na educação, na saúde, na segurança pública, com aqueles números que você tocou, né? E eu vejo uma dificuldade muito grande de fazer com que o Estado se movimente, né, para fazer valer aquilo que está na lei, né? Para a gente conseguir fazer com que a escola lá do sertão do estado de Pernambuco, os professores lá daquela escola pública que está lá naquele distritozinho de uma cidade do sertão de Pernambuco, os professores tenham tido uma capacitação razoável para lidar com a matéria, né? Recebam material suficiente para que eles possam trabalhar, né? E a gente assim possa, ao longo do tempo, construir uma mudança nisso aí, né? Eu acho que existe uma dívida. O principal é que eu acho que o Estado brasileiro, ao construir essas políticas, ele reconhece a existência dessa dívida. E ele está dizendo, com essas políticas, pelo menos na lei, que isso precisa ser pago, né? É preciso ocorrer a reparação. Nesse caso aí, estaria havendo uma omissão, uma negligência
das secretarias de educação, elas deveriam ter um papel mais assertivo, mais firme, mais político em relação a isso? Eu acho. Eu acredito que sim. Acho que depende bastante da Secretaria de Educação na implementação dessa legislação, né? Eu acho que ela não vai resolver, mas pelo menos vai colocar aquela população escolar numa relação de igualdade, de entender essa situação, a história, a presença, a cultura negra aqui no Brasil. Ao meu ver, já que a Secretaria de Educação tem tantas demandas, ela deveria deixar ser implementada a criação dos fóruns de educação das relações étnico-raciais. Então, acredito que todos os municípios que têm fórum, porque Pernambuco é o estado que tem mais fórum de educação das relações étnico-raciais. São 4 fóruns municipais e um estadual. Então, se todos os municípios tiverem fórum, vai tirar um pouco a demanda da Secretaria de Educação, que é bastante, então passa-se para o fórum e o fórum vai fazer esse trabalho de monitoramento, de escolha de livros, porque dialoga diretamente com a SECADI, em Brasília. Então, acho que essa é a grande sacada. Eu vou sair um pouquinho da educação e vou voltar de novo para a segurança pública, que é o ponto da pesquisa do IPEA. Aí a pesquisa aponta que os negros são as maiores vítimas de agressão por parte da polícia. A gente estava apontando aqui encaminhamentos para a educação. Como lidar com isso? Quer dizer, quando a polícia, que, em princípio, tem que proteger o cidadão, quando ela se torna agressora, quer dizer, quando ela vitima, digamos, essa população negra. E aí, o que fazer? Tem que ter a percepção de que a polícia ela está integrada a toda a sociedade, né? Esse movimento que tem na polícia, ele reflete exatamente esse racismo que está impregnado na nossa sociedade, né? Culturalmente impregnado, depois de mais de 300 anos de escravidão. Então, a gente tem levantado essa discussão no Ministério Público, nós temos um grupo de trabalho lá e foi criado um grupo de trabalho tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, para lidar com essas questões, né? A questão da abordagem policial, né? Que a sensação que a gente tem, eu não conheço pesquisa especificamente sobre esse tema, né? Que foi a essa minúcia, mas a impressão que a gente tem é que a abordagem policial ela tem um critério, né? Na hora de você escolher o suspeito e não precisa ser especialista para ver que esse critério tem a ver com a cor da pele da pessoa. Então, a cor da pessoa já é um elemento para identificar para o policial, né, que aquela pessoa é um suspeito que precisa ser abordada. Então, essas questões elas precisam realmente ter um tratamento dentro das polícias, na construção dessa política de segurança. Se você desconhece que esse problema existe, você nega a existência do problema, é o primeiro passo para você perpetuar, né? Então, quando você diz que precisa ter, é porque ainda não há nada nessa direção? Ou há já? A criação, o gesto de criar um grupo de trabalho de combate ao racismo e de fazer com que os policiais passem a discutir isso, eu acho que já é um começo. Mas é muito tímido ainda para mudar a realidade de anos, né? Na catequese e na formação desses policiais, né? Você pega um grupo novo, né, de policiais, leva para uma academia de polícia, eles passam ali por um curso de formação e depois são integrados a maioria dos policiais que talvez não tenha recebido a mesma formação que ele teve, né? E com o passar do tempo, se você não fica, né, reinserindo esse policial numa capacitação continuada, né, ele vai reproduzir aquele comportamento que a corporação há anos vem reproduzindo. Para vocês, para o movimento negro que trabalha inclusive aí com essa criação de políticas públicas, esse preconceito racial, ele é mais agudo onde? De que maneira ele aparece mais? Ele está enraizado, ele funciona como a teia de dispositivo legal, ninguém escapa. Eu acho que um slogan que o MNU criou foi "Onde está o meu racismo?". Eu achei muito interessante.
quando a gente se coloca também no lugar de ser uma pessoa racista, porque no Brasil não existe ninguém que não seja racista. Porque está enraizado. É porque não aparece, porque aparece de forma velada. As piadas são para negros, as abordagens dos policiais com a população negra, às vezes os policiais se esquecem que são negros também. Então, ideologicamente, o racismo ele foi construído de uma forma muito da barbárie mesmo. Às vezes as pessoas nem se percebem que está sendo racista com ela mesma. E assim, o negro, para não se sentir negro, ele prefere se sentir branco. Não é bom ser preto. Eu vou ser preto no lugar onde eu vou sofrer sempre? Agora, também a gente não pode se vitimizar. Esse é o problema. Esse discurso da vitimização não existe mais. Porque eu acredito que no Brasil, os negros que estão no Brasil são os melhores. Porque houve uma seleção na África. Houve uma seleção. Então, se essa seleção escolher esses negros, e esses negros ainda existem, essa memória tão rica, então nós somos bons. Agora, o processo de chegar ao poder, que agora o negro ele quer o poder, ele descobriu que o poder é bom. Então, não é fácil. Mas não é fácil para ninguém o poder. Só que ele está em todo lugar. Rufino tocou, me permita, Estela, Rufino tocou num assunto, num tema interessante, é que essa questão da sociedade ter a capacidade de se auto-reconhecer racista, porque isso está realmente impregnado, né, na cultura. Quando a gente fala de racismo institucional dentro de uma determinada organização, pública ou particular, né, e se você chega com esse discurso, a reação de quem está na gestão dessa entidade é de negar. Não, aqui não há racismo, racismo não existe, o Brasil é uma democracia racial, nós aqui, nós atendemos a todos do mesmo jeito, com igualdade. Né? Então, quando você nega a existência do problema, né, você não vai conseguir nunca, né, se mexer, se movimentar para enfrentar. E aí esses números das pesquisas que são feitas na área da saúde, na área da segurança pública, eles ajudam muito a gente a mostrar, né, com o dado da realidade, que essa diferença ela existe, né, e que a gente precisa saber tratar dela para poder realmente chegar numa situação melhor de igualdade. O fato do governo brasileiro ter reconhecido oficialmente que havia racismo no país, quer dizer, que o racismo era um problema nacional, e aí, se não me falha a memória, esse reconhecimento foi em 2001. Esse reconhecimento, de alguma maneira, faz as coisas avançarem, faz a sociedade avançar, faz as instituições avançarem em relação aí a essa não discriminação racial, enfim? Eu creio que é o primeiro passo, né? Se você nega a existência do problema, se não tem problema, você não precisa mudar nada. Não precisa resolver nada. Não precisa resolver nada. Então, esse reconhecimento, né, é fundamental. Lembro uma pesquisa que foi feita há um tempo atrás, né, não muito tempo, né, na área da saúde, que é chocante. Você vê que no mesmo serviço de saúde, e a gente não está falando de serviços diferentes. No mesmo serviço, o tempo destinado ao acompanhamento de uma gestante negra no pré-natal é menor do que o destinado às gestantes não negras. Né? E um outro dado que foi revelado, né, e eu acredito na metodologia dessa pesquisa, que até a quantidade de anestésico que era dado no parto para a negra era menor do que a quantidade de anestésico que eram dados para as não negras. No serviço público, isso. Essa pesquisa é de quando, você sabe? E quem fez? Salvo engano, essa pesquisa é do ano 2005 ou 2006. Né? E feita por quem? Não lembra? Eu não lembro agora. Ela chega a ser mais chocante do que essa pesquisa do IPEA, enfim. Olha só, vou trazer agora para vocês uma pergunta aqui de Sebastião Pereira, do Bongi. O Brasil é um país laico, por que então essa perseguição às religiões de matrizes afro e indígenas? E agora? Ele é laico em partes. Porque oficialmente ele é católico.
Porque em Brasília tem a catedral, não tem um terreiro. Na minha visão, isso reflete esse racismo que está impregnado em todas as áreas. Né? É o racismo, que ele se revela também quando você de forma velada. está falando em termos de liberdade religiosa. A gente falou aqui nas escolas, a gente falou na segurança pública, você trouxe os dados da saúde escandalosos. O mercado de trabalho, como é que ele lida com essa questão racial? Porque há uma diferença grande, por exemplo, diferença salarial em relação entre homens e mulheres. A mulher ainda é muito discriminada no mercado de trabalho. Quando se trata de negros e não negros, o mercado de trabalho reage de maneira preconceituosa? Em determinadas áreas, sim. Eu acho que tem uma pesquisa do IPE sobre isso também, de um tempo atrás. Né? Que diz o quê? Eu não me lembro os dados exatamente, mas que existe uma diferença, existe. Em termos salariais, inclusive. Né? Teria que olhar. Eu não vim preparado para isso. Eu vi até agora pouquíssimos bancários. Pouquíssimas pessoas trabalhando no guichê dos correios de telégrafos. Pouquíssimos recepcionistas de hotéis. Será que a população negra não está qualificada para isso? Então, aí haveria uma discriminação não só salarial, mas de contratação. Exato. De inclusão. Isso aí foi identificado como problema, inclusive é um dos tipos penais, né, do crime de racismo, que está lá na lei 7716, salvo engano, é esse o número da lei. É você deixar de dar o acesso ou, na hora da contratação, fazer essa diferença. Mas é muito difícil, né? É você fazer prova, né, de que uma determinada empresa, uma determinada organização, ela tem essa prática racista deliberada e como se fosse uma política dela. É muito difícil você conseguir essa prova. Mas o Ministério Público do Trabalho tem um trabalho muito bom com relação a isso, né? Inclusive combatendo, até pouco tempo a gente ainda via anúncios, né, no jornal pedindo colocando como requisito para a contratação ter boa aparência. E sobre o manto desse ter boa aparência, todos os negros eram excluídos no processo seletivo. Né? Bom, pergunta agora de Geraldo, de Boa Viagem. A igualdade racial significa ter uma porcentagem de cotas nas universidades? Eu vou tentar aqui trazer a pergunta dele de outra maneira. Essas cotas nas universidades, elas podem diminuir, digamos, esse fosso de inclusão entre negros e não negros no mercado de trabalho, na própria formação superior, universitária, de pós-graduação, de mestrado, de doutorados, enfim. Essas cotas atendem a essa necessidade e vocês são favoráveis às cotas. Quando elas foram sugeridas, quando elas foram tornadas realidades, houve uma polêmica enorme no Brasil em torno disso. Polêmica permanece. A polêmica permanece. Existe outro projeto melhor do que a reparação através das cotas? Se não existe, então, por favor, as cotas são maravilhosas, porque a universidade é um lugar de exclusão. A população negra não tinha como chegar à universidade, agora está chegando à universidade. Então, vamos fazer a reparação econômica? Então, o Brasil todo é preto. Então, vamos fazer a reparação através da lei e das cotas. Então, santa paciência. É paliativo? É. Funciona total? Não, mas é o que temos. É isso. Eu acho que as cotas têm favorecido. Eu acho que nem todas as universidades colocam isso numa discussão aberta, né? Tem várias posições entre as autoridades universitárias em relação às cotas, né? Cotas negros, cotas sociais, bônus, ações afirmativas, então tem várias formas. Agora, que está mexendo com a população, está mexendo, porque nós somos obrigados a discutir essa questão. Quer dizer, nós que estamos na universidade temos que colocar em discussão essa questão, e nada mais do que procurar
uma possibilidade de abrir esse acesso, né? E abrir de uma forma que seja possível, né? Eu acho que houve um avanço em algumas universidades, né? Existem estudos maravilhosos. Recentemente eu li agora um estudo relacionado ao programa de acesso a indígenas a acesso à universidade da UNB. Saiu uma longa reportagem, né, mostrando quão positivo o programa foi em relação. Eu acho que nós vamos ter no Brasil todo experiências maravilhosas e que muitas vezes não são colocadas em evidência, né? Eu acho que o acesso deve aumentar, deveria aumentar. Vamos fazer outro intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o racismo no Brasil. Você ainda pode participar do nosso programa, mandando perguntas e comentários para o e-mail, para o Twitter e para o nosso telefone 34236836. A gente volta já. Racismo no Brasil, o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Falávamos no bloco anterior sobre a questão das cotas para as universidades. A presidenta Dilma acaba de mandar um projeto de lei para o Congresso para cotas de 20% nos concursos públicos federais. Na mesma direção, a opinião de vocês em relação às cotas para as universidades? É uma maneira de se reparar essa injustiça secular? Eu acredito que isso é absolutamente necessário. O que a gente tem visto é que as políticas universalistas, aquelas que têm como fundamento o princípio da isonomia, né? Todos são iguais perante a lei, né? E é por isso que tem tanta contestação no âmbito do judiciário com relação a essa questão das cotas. Elas não dão conta de resolver essa desigualdade. Né? A gente não teria aí um cenário para futuro de solução disso. Então, as cotas, elas é uma política, uma das políticas de ação afirmativa em que o Estado procura compensar uma população que não teve as mesmas oportunidades que a outra, né? O princípio aí que está em formar essa política é o princípio da equidade. Você não pode tratar de desiguais de maneira igual, porque senão você vai reproduzir essa desigualdade, né? Infinitamente. Então, acho que as cotas são absolutamente necessárias, tanto nas universidades quanto nos concursos públicos, né? E a gente vê que essa discussão, as cotas existem para as pessoas com deficiência nos concursos, né, há muito tempo, né? E a gente vê que não tem uma contestação tão grande. Por que essa contestação tão grande quando você considera que agora a população que está em desvantagem precisa, né, dessa política para poder a gente, num futuro próximo, né, diminuir essa desigualdade? Eu acho realmente necessário e creio que essa ação nos concursos públicos agora, com essa nova proposta, ela tende a dar uma mexida, uma melhorada nessa situação também no serviço público. Você arriscaria um prognóstico assim, de aprovação do projeto de lei no Congresso? Não? Não. Vocês arriscariam? Eu espero que seja aprovado. Eu espero também. Mas não... Eu acho que vai ser também polêmico em várias, porque vão colocar outras questões, como mérito, como outra que tem se colocado, né? Mas eu acho que deve-se pensar em uma política de inclusão nesse sentido. Eu acho que eu sou otimista nessa questão. Lúcio de Afogados, ele diz: nosso racismo é o pior por ser velado. Começa pela imprensa. Quantos apresentadores negros ou índios existem? Também na política, quantos se destacam no cenário nacional? E aí eu vou querer, então, agora falar da mídia. De que maneira vocês observam o comportamento da mídia em relação a essa questão do racismo, do negro, enfim? E aí vale o jornalismo, aí vale as telenovelas, vale também os programas de humor, a mídia de um modo geral. A mídia é um padrão eurocêntrico, né?
A estética do Brasil é totalmente eurocêntrica. Se você não estiver dentro daquela caixinha, você é um outside, está fora. Você não tem mercado para você. Se você não tiver um bom corpo, for sarado, por exemplo, você está fora. Se você não tiver cabelo liso, você está fora. Se você tiver um cabelo pichauim, então seu cabelo é ruim. Não é o cabelo da sua etnia, não. Você tem que esticar, colocar soda cáustica, né? Produtos químicos que vai danificar teu cabelo, mas que você vai estar produzir o linda modelo. para estar produzindo aquele modelo estético que ideologicamente foi criado para você, né? Então, acho que, no fundo, a mídia ela nega a identidade do povo brasileiro. De certa forma, ela cria um fake, uma representação. Eu acho que a mídia tem que caminhar um pouco numa outra direção, né? Porque eu concordo plenamente com o Rufino que o padrão ainda é um padrão eurocêntrico. Né? E os papéis nas novelas, por exemplo, né, que são feitos, onde a atuação nela se coloca, a gente percebe. Houve uma mudança já, não pode dizer que houve uma mudança significativa de alguns anos. Na teledramaturgia houve alguma, sim. Mas eu acho que ainda predomina um padrão estético que não representa a nossa realidade. E aí caberia também, não sei, que vou colocar essa opinião, né, do mesmo jeito em que a gente tem hoje instituições públicas discutindo racismo institucional. A Prefeitura do Recife desenvolveu por muitos anos aí um programa de combate ao racismo institucional, o Ministério Público também desenvolveu, né, e outras instituições. Por que não as organizações de comunicação, né, também abrirem suas portas para essa discussão? Né? Acho que é o caminho da gente ver se realmente existe ou não, né, o racismo impregnado aí, ainda que inconscientemente, né, e produzindo esse tipo de comportamento que o Rufino falou, que o professor... E é uma reprodução, né, porque a mídia faz a pauta, né, ela cria a opinião pública. E é uma reprodução em série, né? E os programas de humor? São terríveis. Porque normalmente ali a mulher, o feio, o negro. Nos programas de humor, esse racismo ele aparece de uma forma mais aguda, na opinião de vocês? Mais nociva, né? Aparece, sim. Com certeza. Agora, de forma humorística, essa né? questão Mas da mídia... O humorismo é justamente para você, né, olhar de um lado... Essa questão da mídia, ela traz para nós, assim, na parte que lida com direito, com lei, né, uma discussão que o Supremo Tribunal Federal ele tem reiteradamente travado, né, que é essa questão da liberdade de expressão, né, e sempre colocando a mídia e os meios de comunicação como apartados de qualquer tipo de fiscalização ou de objeto de análise do ponto de vista legal, né? Porque você estaria também afrontando um princípio que está lá na Constituição, que é o da liberdade de expressão. Então, a gente vai ter esse conflito aí para resolver, essa polêmica para resolver, se por acaso, né, alguém decidir entrar nessa discussão aí. Agora, Euclides de Olinda, o racismo atua na cabeça do próprio operador de justiça, que não consegue dialogar com seu corpo jurídico. Os negros são mais condenados que os brancos pelos mesmos delitos. Agora a gente sai da polícia e chega na justiça. Eu não tenho, embora não tenha nenhum dado, né, de pesquisa, mas eu não tenho nenhuma dúvida, né, com relação ao que o Euclides falou. De fato, né, quem trabalha na justiça criminal, e eu estou no dia a dia da justiça criminal, os réus, né, e as vítimas também dos crimes violentos, né, são, em sua grande maioria, negros. Né? Isso é uma questão que você tem que tratar como o aparelho de segurança e justiça como um todo, né? Porque a porta disso é a polícia e depois ele vai até o judiciário e termina nas penitenciárias. Se você fizer uma visita num presídio, você vai ver que a população carcerária ela é eminentemente negra, né? Isso também é um dado a ser considerado, né, nessa questão, né?
Fernando de Candeias, por que a atuação dos policiais em relação ao negro é diferenciada? A gente conversou um pouquinho sobre isso no início do programa, mas se vocês quiserem fazer mais um comentário, mais uma observação, a pergunta é de Fernando de Candeias. Por que o comportamento policial é diferenciado em relação ao negro? Eu penso que está na cultura, né? Não só dos policiais. Não é que os policiais, eles deliberadamente, eles foram instruídos para agir dessa maneira, né? Isso está impregnado na sociedade e quando eles ingressam na polícia, tem a cultura lá, né, de como você deve agir e ele se espelha no policial mais antigo e reproduz esse comportamento no dia a dia. Então ele vai colocar para ele como alvo, né, se ele tem 3 pessoas passando na rua, né, e qual é o critério que ele vai usar para decidir qual dessas 3 pessoas é o suspeito da notícia que ele recebeu pelo rádio que houve um furto, né? Houve um furto em tal lugar, então o policial se desloca para aquele lugar e ele olha o local onde ele está atuando e ele identifica 3 pessoas. Dessas 3 pessoas tem um negro, certamente ele vai abordar o negro, né? Isso está introjetado nele, né? E aí é difícil a gente lidar com essas questões, né? Mas... A essas alturas do campeonato, e aí com tantas pesquisas em áreas diferentes, como inclusive essa do IPEA, essa última que a gente acabou de mencionar, a essas alturas do campeonato, o mito da democracia racial ruiu ou ele ainda existe no Brasil? Eu não posso dizer que ruiu, acho que em vários setores eles ainda existem, né? Ainda se propaga, né? Mas houve uma mudança. Eu acho que houve uma mudança. Eu acho que o movimento negro, as associações quilombolas, têm feito um esforço significativo para mostrar o outro lado, né, dessa questão. Eu acho que ainda falta um pouquinho, viu, aqui no Brasil, para que a gente possa dizer que esse mito, né, tenha ruído, né, no sentido de uma mudança por parte das instituições e por parte do Estado, né? Eu acho que, se a gente voltar logo ao que a gente falou no início, eu acho que a escola ainda é o lugar onde se deve atuar mais amplamente, sobretudo para ver essas relações mais harmoniosas, né, que eu acho que a escola possibilita ainda, né? Eu acho que o esforço maior das nossas, né, das escolas, nesse sentido, eu acho que possibilitaria um outro olhar sobre essa realidade, né? Aí, à luz da antropologia, como é que e da sociologia também, se for o caso, como é que esse mito da democracia racial foi construído? Bom, ele foi construído ainda no final do século XIX, né? E para nós ele entra, para nós que trabalhamos nessa questão, né, vem com o que nós chamamos de mito no caso aqui, do mito das 3 raças, né? Negro, índio e europeu, né? Então essa realidade, né, ou essas matrizes, como se costuma falar, fez com que nós pudéssemos ter uma relação, vamos dizer assim, menos mais igualitária, e que possibilitou em determinados momentos, né? Então nós vamos ver na história do Brasil, né, especificamente nos estados aqui do Nordeste e do Sul, dos grandes centros urbanos, né, uma discussão talvez bem mais forte no sentido de entender a realidade das relações sociais, né? Então nós vamos encontrar, por exemplo, em algumas situações, onde o índio, o negro e mesmo o europeu, né, faz com que nós tenhamos uma diferenciação. Então nós vamos ter vários autores que vão falar, né, como é bom, né, essa miscigenação, como é bom essa mistura é boa para nós, né? E nós tínhamos antes todo um elenco, né, de trabalhos, não só por parte de alguns sociólogos ou antropólogos, né, que fala justamente ao contrário, que isso faz com que a população se torne um pouco mais atrasada justamente porque existe essa mistura, né? Então nós vamos ter uma série de discussões e trabalhos, inclusive
né, na própria academia, no sentido de possibilitar uma maior compreensão dessa realidade, né? Mas eu acho que está num processo de mudança. Quer dizer, nós temos hoje uma quantidade de trabalho que vão mostrar realidades distintas, né, que nós estamos vivendo hoje em diferentes partes do país. Vou trazer agora para vocês o comentário de José Ivanildo do Arruda. O racismo é um problema cultural. A forma como foi abolida a escravidão no Brasil, concedendo a liberdade aos negros, sem uma estrutura social, imagino aí uma estrutura social de amparo, propiciou essa construção. O racismo atual é uma sequela desse período. Alguma discordância? Não. Isabel de Olinda. Uma das poucas ocasiões em que não há discriminação racial é no vestibular. Ninguém sabe qual é a cor de quem está fazendo a prova. Por isso, não entendo a necessidade do sistema de cotas. É importante melhorar a educação básica. Concordo. Como é o nome da... Isabel. Isabel. Agora, eu acredito, Isabel, que a gente devia se preocupar mais na questão, por exemplo, por que o vestibular sempre se começa no dia de domingo e não no sábado? A gente tem que se preocupar muito na questão religiosa, devia estar se preocupando na questão da reparação étnico-racial. Que a questão religiosa aqui, principalmente no Nordeste, é muito perigosa. Por que a gente não começa o vestibular no dia de sábado? Por causa dos fundamentalistas. Os adventistas sabemos que guardam o sábado. Então, nós não temos o vestibular no dia de sábado em proteção dos adventistas. E até hoje... Agora veja só, ela coloca aqui uma coisa que vai um pouco na contramão do que vocês disseram. Ela diz assim, que não há necessidade de cotas, porque ninguém sabe quem está fazendo a prova, quer dizer, qual é a cor da pele de quem está fazendo a prova. Mas justamente a prova, ela é o quê? Ela é o funil. Exato. Ela é o funil, quer dizer, a prova em si, ela vai selecionar. Não importa, mas vai selecionar quem. Nós sabemos, por exemplo, que quem vem ou da escola pública ou vem de uma escola, por exemplo, privada ou particular, vai estar muito mais preparado, porque já conhece do que alguém que vem de uma escola pública, onde tem muito mais de negros. Eu acho que não é por aí a discussão. Evidentemente, vamos dizer, a prova, mas ela vai dar acesso, né, a quem... a uma população diferenciada, no sentido que ela vai estar selecionando, no caso do acesso. E essas provas são feitas, de uma certa forma, para... O pensamento dela parte da premissa de que todos são iguais. Né? Claro. Exatamente. Então, assim, ele peca pela premissa, a premissa é falsa. Né? Então, você não pode usar um critério exclusivamente meritório, senão você vai reproduzir o que a gente tinha há bem pouco tempo atrás, e ainda a realidade ainda é essa. Se for nas universidades federais, exatamente, são as melhores universidades, você via pouquíssimos negros. Por quê? Vamos terminar todos são iguais, o mas programa, com necessidades distintas. Porque o tempo da gente acabou. Eu vou ficar devendo aqui uma resposta para a Nayara Cordeiro, que queria saber sobre as políticas públicas em relação aos índios. Não vai dar tempo para vocês. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite. Para você que está em casa, muito obrigada pelas perguntas, muito obrigada pelos comentários e, claro, muito obrigada pela companhia até agora. O Opinião Pernambuco volta amanhã.